Oi pessoal, boa noite. Nós vamos iniciar a nossa live falando sobre a parte da perícia digital. Olha, eu estava aguardando demais esse início, essa live para a gente poder conversar, né? Então a live vai ser sobre perícia digital, perícia digital no esclarecimento de crimes com morte. Então vamos lá. Eita, já entrou aqui uma grande autoridade. Deixa eu pegar ele aqui. Evandro. Aparecer. Vou botar isso aqui. Ah, E aí, rapaz? agora sim. Deixa eu só pegar aqui. Onde foi que caiu meu fone de ouvido para eu poder escutar bem, meu amigo. Eu não quero perder uma palavra do que você tem para dizer hoje aqui, não. Estou procurando aqui onde foi que eu botei meu fone. Aqui. Como é que você tá, Evandro? Tudo bem, cara? E aí, tudo jóia, cara? Tudo ótimo, cara. Eu tava aguardando e tava conversando, inclusive, na outra live agora, falando que eu tava aguardando esse momento para conversar com você e que eu já tava meio que em cima, eu preocupado aqui pra gente conversar. Olha, Tranquilo? prazer, cara, estar aqui com você. Você levanta muito bem essa bandeira da perícia e numa área muito específica e muito importante, que é a área da perícia no ambiente digital, né? Essa questão da... Eu não sei como é que vocês classificam aí, se vocês... Aqui chamam o setor de informática, eles colocam como tudo, né? Se aí, no Rio Grande do Sul, se também fica nesse formato, ou como é que se dá essa denominação, tá? A gente vai começar hoje antes disso aí, porque parece que todo mundo já lhe conhece, mas aí eu peço primeiro, então, para você se apresentar, né? De onde é que você trabalha, como foi sua chegada até a perícia, né? Os setores que você, porventura, já tenha passado, tá? Fique à vontade, cara. Eu estava muito ansioso aí para lhe encontrar, não lhe conheço ainda pessoalmente, espero que isso aconteça em breve, mas eu conheço essa camisa aí é muito boa. É, isso aí que eu comprei numa lojinha aí, não sei se tu conhece na internet. Pois é, cara. Primeiro, agradecer pelo convite. Eu gosto, assim, de conversar com o pessoal que gosta de divulgar a perícia e mostra a sua paixão pela perícia. E eu não sou diferente, né? Falando um pouquinho da minha trajetória, muita gente hoje consegue escolher a perícia e estudar e focar no concurso de perícia por causa de vocês aí que começaram a divulgar. Eu não, eu entrei lá em 2004 e eu nem sabia o que era perícia, eu não sabia nada. Não tinha CSI, não tinha coisa nenhuma. E eu sei que no meio da faculdade eu pensava em fazer concurso público, só isso que eu sabia. E naquela época o pessoal de informática não era concurseiro, então foi bem mais fácil. Hoje a concorrência é pesada. E aí eu prestei concurso para nível médio ali no meio da faculdade para o Ministério Público e para processamento de dados de Porto Alegre. Tem uma empresa aqui. Passei nas duas para a segunda turma, só que eu terminei a faculdade ali em 2002, e, na metade do ano, e tinha esse concurso do negócio chamado IGP, que eu nem sabia o que era. Aí dizia lá, 4 vagas de informática. E eu, tá, vou fazer esse negócio. Eu era muito preguiçoso para estudar para concurso. Estudei ali um mês ou dois, a parte de legislação, caí a química, física e biologia, que eu nem lembrava mais. Chamei a minha irmã, que estava no ensino médio na época, ela me deu uma aula rápida ali, para eu não rodar nessas disciplinas. E no fim deu certo, tá? Me chamaram para a primeira turma, e já em 2003 já me chamaram para o curso de formação. Aí eu vi no curso de formação que tinha que ver morto, sangue. Eu não sabia disso, cara. Eu não li o edital, eu não lia tudo aquilo que a gente fala para o pessoal fazer, eu não fiz. Tá? Então, passei batido, só li, eu tinha que estudar. E aí, no curso de formação, vi ali aquelas fotos de sangue e tudo mais. Não sabia se eu ia conseguir, mas daí a gente começou a acompanhar os plantonistas mais antigos, fui em 2 locais. Tive o primeiro contato, né? O primeiro local eu nunca esqueço, que eram 2 adolescentes brincando de roleta russa. Então, isso me Cara, marcou um pouco. que brincadeira saudável, hein? Já foi a primeira, né?
mas aquilo não me impactou muito. Eu pensei que ia, sei lá, ia sonhar com aquilo, não. Então eu digo, bom, então eu vou adiante. Mas assim, o pessoal da informática geralmente fica na informática, porque a demanda é gigantesca. E assim foi. Em 2004 a gente tomou posse, em janeiro ali. Fui para a informática e de lá para cá foram aí 16 anos e meio. Teve um período de uns 4, 5 meses que eu fui para o plantão, tá? Local de crime, porque eu queria ter mais tempo para preparar aulas e tudo mais. E eu queria sair um pouco da informática, mas depois me puxaram de volta, porque tinha uns casos urgentes lá. E agora, ano passado, em novembro, eu solicitei de novo por questões particulares para ir para o plantão, porque eu queria sair um pouco da informática e aí aceitaram uma boa. E estou lá até agora, 7 meses. Então, eu tenho 1 ano de experiência de local de crime e 15 anos e meio de perícia digital. Basicamente é isso aí. Cara, é muito tempo, né? E o que é que você vê aí com relação a essa evolução, né, nas perícias, nessa áreas aí, nessa área das perícias digitais? Porque tudo tem uma velocidade gigantesca aí nesse desenvolvimento, né? E eu fico pensando, seus colegas devem ter ficado tipo, rapaz, tem que trazer Evandro de volta para esse time, né? Porque nas cenas de crimes, nem sempre você vai ter o seu melhor potencial lá de resolução, né? Como acontecia. Lógico que a gente às vezes pensa muito na questão glamourosa, né? De resolver e tal, e esquece que no dia a dia uma parte do trabalho é pesada, é repetição, né? É tipo aqueles procedimentos os mais comuns, assim, né? Então, como é que você vê essa relação aí da evolução? Da perícia digital Sim, ou da... Sim. Cara, a perícia digital já explodiu, tá? Em questão assim, de demanda, eu acompanho em vários estados, na Polícia Federal, muito mais de 20% de toda a perícia, toda a demanda é de informática. Só que esse 20%, na verdade, não é 20%, porque a gente fala em 20% em número de casos. Só que tu pega um caso que tem lá 5 computadores, 2 celulares, com certeza leva muito mais tempo do que fazer uma perícia em uma CNH, um RG, uma cena de crime, ou alguma balística, né? Então, a gente leva muito mais tempo para fazer uma perícia dessa. Então, as requisições podem ser 20, 30%, mas o tempo que a gente precisa, eu poderia chutar para 40, 50%. Então, eu diria que 30 a 40% por baixo dos peritos deveriam fazer análise de informática. E isso eu não vejo acontecer tão cedo. Eu vou me aposentar, não vou ver essa situação resolvida. Isso aí é fato. entendi. E trabalhando na parte das cenas de crimes, a gente sempre vê, né, a figura do aparelho celular, né? Então, eu acho que como hoje a conversa é mais nesse sentido de ver casado com a cena do crimes e esse celular, de posse desse celular, como é que deve ser a conduta do perito, como é que deve ser agora os procedimentos investigativos a partir de um aparelho celular, porque eu acredito que os aparelhos celulares saibam mais da nossa vida do que nós mesmos, né? Então, o que é que a gente pode, enquanto perito, aproveitar e explorar isso positivamente, né, para ajudar a sociedade? Bom, aí tem duas situações. Tem um celular encontrado na cena do crime, tá? Se a gente for pegar o POP da Senasp, fala em computador, nem fala celular, mas a gente consegue abstrair para celular também. Aí fala o seguinte, se tiver ligado, a gente pode ver o que está na tela, ou se tiver conhecimento de informática, pode dar uma olhada. Então, esse perito em cena de crime com conhecimento de informática é muito raro. Tem aqui tem o Walker lá que eu descobri esses É, dias, que ele está em redes de computadores, eu acho. Eu nem sabia. Ele é tão apaixonado pela cena de crime que eu nem imaginava isso. E é muito raro alguém ter conhecimento de informática. E muita gente tem medo. Tá? Eu acho que o que falta é até um treinamento interno para dizer o que fazer numa situação dessa. Olhando só o POP, fala que, assim, mexe o mínimo possível se tiver ligado, tá? Principalmente o que está na tela, e depois desliga. E se tiver ali, fala, se estiver piscando algum LED que está apagando alguma coisa, tira a tomada, esse tipo de coisa. Mas a questão, um grande problema no celular hoje, na perícia digital, é a quebra de senha. Tá? Quanto mais novo o aparelho, a chance de quebrar a senha é quase zero, para não dizer zero.
Porque esses equipamentos que a gente adquire aí para perícia, equipamentos e softwares, é o Tom e o Jerry lá, né? Um atrás do outro. É o gato e o rato. Então, a Samsung descobre que o modelo lá X tem uma falha, aí essas empresas de forense conseguem passar por cima dessa falha. Aí eles já melhoram para o próximo modelo, Então, celulares de 1, 2 anos é muito difícil a gente quebrar a senha. Aqueles que têm 3, 4 anos, pegar uma Apple lá, o iPhone 5, aí tudo bem. Agora, 6, 7 para cá complica muito. Vamos dizer, fica impossível. Então, quando o perito vai na cena de crime, se por acaso ele pega o celular por algum momento que ele está ativo ainda e vai ser bloqueado, no POP não tem nada muito específico disso, eu sugiro, se tiver conhecimento, que tente tirar essa senha. Tá? Se ele está habilitado ali na hora, tá? Não está travado, ou se está travado com senha, e tem algum familiar por perto, ele é a vítima, e pensam que tem alguma mensagem interessante naquele celular, se conseguir com algum familiar a senha possível, lá o desenho, o padrão, qualquer coisa, e testa na hora para ver se funciona. Eu já recebi celular para analisar, que atrás tinha um post-it com a senha desenhada, com o padrão desenhado. Porque lá o policial conseguiu de alguma forma, perguntou para alguém forneceu, e aí tudo bem, foi possível. Porque não pensem que a perícia digital vai sair quebrando tudo que é senha, não é bem assim. Tudo depende da tecnologia utilizada, o que é que a gente tem disponível, o tempo disponível. Então, isso é importante. A gente tem uma discussão muito grande com relação ao acesso ao celular, né, pela questão da privacidade. Então, né, a gente tem ainda essa limitação, porque teria que ter, em tese, um mandado né, para poder ter esse acesso inicial. E principalmente hoje, que os aparelhos, quase todos eles, são desbloqueados pela impressão digital, se a vítima está lá, né, o aparelho está lá, então era comum, ia lá e botava o dedinho, já desbloqueava, já começava a ter uma investigação, porque hoje tem muitas informações que vão vir pelo WhatsApp, né, pelo Instagram, tem às vezes uma cadeia de conversas por ali, que você mais ou menos começa a elencar alguns suspeitos. Então, eu percebi que há um tempo atrás, alguns anos atrás, era comum fazer esse levantamento lá mesmo. Já bora aqui, bota o dedinho aqui dele e tal, bora lá, e o delegado já ia olhar, procurar, saber quem é fulano, quem é esse cano que falou com ele ali. E hoje eu já vejo um maior cuidado, né? Então eu acredito que quando chega para a informática já vai chegar agora com um ofício fazendo a solicitação de no formato correto, né, formal, para que não tenha nenhuma extrapolação aí com relação aos direitos, né, da privacidade, mesmo que em morto, né? Mas como é que se dá com a chegada desses aparelhos, por exemplo, lá no setor chama setor de informática, ou como é que vocês denominam um setor específico para tratar esse tipo de coisa? Não, aqui é o setor de informática forense. CIFO. Setor de informática forense, né? CIFO. CIFO, até vira piada, CIFO. Eu achei engraçado. A quantidade de trabalho que tem na fila é CIFO mesmo. E essa questão aí da privacidade, tá tendo algum entendimento do STF e tudo mais, realmente tem que ter autorização. O que eu acho interessante numa versão futura do POP? É que o pessoal da Senasp, junto com alguns peritos que eles convidam para preparar cada POP, que eles tenham lá um assessoramento jurídico e que verifiquem lá o melhor entendimento, se no local pode pegar, por exemplo, a impressão digital lá da vítima e colocar para habilitar o celular, e quem sabe desbloquear esse celular e deixar ele já sem a senha para uma futura perícia, se necessário. Tá? Mas, claro, tem a questão legal e aí tem que falar com a assessoria jurídica, e se não for possível, bom, deixa assim, porque se tem uma proteção com a impressão digital da pessoa, e, bom, ele vai ser enterrado, etc., e depois de um mês eles conseguem lá a apreensão desse equipamento e mandar para a perícia informática, não vai conseguir. A não ser que seja um modelo assim muito furreca, antigo, que a gente consiga passar por cima da proteção. Mas se não consegue, não tem como imitar aquela proteção digital. Ou quem sabe pegar lá no Waves e pegar alguma coisa de silicone e tentar, mas é uma coisa mais CSI, nunca tentei, né? Essa foi muito CSI mesmo. Agora, e quais são os equipamentos que vocês utilizam e os aplicativos para fazer essa quebra desse celular? O que é mais rotineiro aí? Para a galera saber, né? Porque, querendo ou não, a gente vai ter várias etapas. Desde o início, que é esse quebrar a senha, caso tenha essa senha,
e posteriormente também, né, a extração desses dados, tal. Quais são os equipamentos, quais são os programas, quanto tempo se leva uma varredura, como é que funciona aí? Falando especificamente de celular, é uma perícia mais complicada para extrair os dados, porque existem mais de 16 mil tipos de celulares diferentes no mundo inteiro, e incluindo aqueles Xing Ling que vem da China, que é tudo de imitação. Então é muita coisa diferente, é muito diferente de um HD. HD tu tem 2, 3 tipos de conexão e pronto. Celular tu tem N tipos. Então existem algumas empresas especializadas em celulares, como a Cellebrite, é uma bastante conhecida, eu tenho bastante experiência, e um concorrente forte da Cellebrite é o X-Ray, XRY. Esse eu nunca tive contato, então muita gente pergunta qual o melhor. Eu diria que os dois são top aí, são que prometem a extração de mais de 16 mil tipos de celulares. O que acontece é que um consegue 16 mil celulares, o outro 16 mil, e digamos que desses 16 mil, 15 mil são os mesmos, e tem 1.000 diferentes para cada lado. Então, quem tem os dois equipamentos consegue atingir uma gama maior de dispositivos. E algum deles, um consegue quebrar a senha, o outro não, porque os engenheiros e programadores ainda não conseguiram descobrir como passar por essa barreira de segurança. Então, quem tem os dois, melhor. Quem não tem os dois, tem que chutar um deles ou ver qual que tem mais experiência e pronto. E agora, quando a gente fala em computadores, aí a questão é mais tranquila. Existem várias ferramentas até gratuitas, como é o caso do iPad aí que a Polícia Federal fez para a Lava Jato, e é muito boa a ferramenta. E outras que custam 20, 30 mil reais. Quando a gente fala em celulares, custam 100, 150 mil reais um kit completo. Do Mas Celebrate? Celebrite é 100 pau para fora. Ah, cara. Eu vi, estava no Interforense, né, nesse último que teve agora em São Paulo, 2019, fazer uma palestra lá e teve aquela parte do showroom ali, né? Então, o Celebrite estava lá fazendo a exposição. E a gente estava conversando, eu estava conversando com o representante deles com relação a esses aparelhos mais novos e tal. E realmente, teve até aquele incidente lá nos Estados Unidos que acho que o FBI estava querendo acusar a Apple, né, de acobertar terroristas porque eles encontraram um iPhone lá que era a última geração e chegou na Apple e diz assim, olha, desbloqueei aqui. E aí a Apple disse que nós não fazemos portas do fundo para o nosso sistema, né? Então, backdoor. Então, com isso eles ficaram chateados e queriam, tipo, dizer que eles estavam acobertando e que teriam essas informações. E aí eu acho que uma semana depois apareceu um hacker e desbloqueou, né? Então arrumou uma alternativa lá para eles e fica justamente nisso que você tinha falado, a perseguição de Tom Rigés, né? Ora um está na vantagem, ora o outro está na vantagem. O Celebrite disse que ele tem condições sim de bloquear, inclusive, as últimas versões, quando a gente estava conversando lá, só que por um determinado valor que não estava no valor do kit que ele vende, né, para as polícias. Então, eu não sei exatamente o quanto essa informação seria verídica ou não, porque teria que ter um caso real, né, para poder chegar lá e dizer assim, olha, eu quero que desbloqueie esse. E também não sei se os estados aguentariam esse valor aí, né, para poder fazer esse tipo de procedimento com uma certa rotina, porque são vários aparelhos, cada um com suas novidades. Lógico que os Samsung e os iPhone parecem estar sempre uma passada à frente, né, mas isso teria um grande custo aí, né? É comum, é rotina esse processo de desbloqueio e acesso dos celulares ou são mais exceções? Não, é comum que os celulares tenham senha, então a gente torce muito que a gente receba celulares mais antigos. E às vezes algum traficante, alguma coisa assim, que eles nem têm iPhone ou tem um aparelho muito antigo porque eles querem descartar. Então esses são bem mais fáceis, às vezes não tem nem senha. E em relação a esse caso aí que pagando por fora conseguiria quebrar os modelos mais antigos, é verdade, eles oferecem esse serviço. O que acontece? Se eles poderiam colocar, digamos, o suporte a esses modelos mais novos nesse pacotão que eu falei que custa 100 mil reais, 150, e cobrar 200, por exemplo. Só que eles alegam o seguinte, se eles colocarem esses últimos também aí, os fabricantes, Apple, Samsung, vão comprar o aparelho deles,
da Cellebrite, X-Ray, enfim, vão descobrir como que eles descobriram para quebrar aquela proteção e vão botar mais Ah, proteção. Assim como eles fazem, eles compram todo celular novo que sai, eles compram, entregam na mão dos engenheiros e os programadores e falam assim, ó, divirtam-se. Aí o pessoal desmonta, vê tudo os circuitinhos, como funciona a programação, etc., para dar um jeito de passar por cima. É assim que funciona, por isso que eles não querem revelar no produto final ah, mais barato e te vendem um ticket lá. Por exemplo, olha, 10 tickets custa tanto, aí uma licitação. 10 tickets, é caro. E aí tu compra aqueles 10 tickets, tem um modelo daqueles, manda lá para São Paulo, parece que São Paulo já montaram um a laboratório, sede é lá. É. sempre seguindo a cadeia de custódia, bonitinho, tudo, e aí eles extraem, ou quebram a senha, extraem, somente quebram a senha, dependendo do pacote aí, e o perito tem condições de extrair os dados e analisar. Agora, esses dados, em geral, eles vão estar muito atrelados, eu acredito, desde o registro de imagens e de vídeos, né, para caso, sei lá, de repente, pornografia infantil, né? E também o uso dos aplicativos, no WhatsApp, Instagram. Eu acho que cada dia mais parece que as pessoas não telefonam uma para outra. Telefonar, você receber uma ligação de outra pessoa, parece que isso é um marco de amor, eu acho, alguma coisa assim, né? Porque o pessoal manda mensagem hoje, se alguém te liga, essa pessoa tá, ou ela é muito antigo e não tem habilidades com os recursos mais novos, ou ela tá muito interessada em conversar com você, algum assunto que precisa realmente ter uma interação mais rápida possível, né? E nesse caso, esses equipamentos que você falou, o Cellebrite, o X-Ray, eles têm como promessa essa busca de extração dessas conversas pelo WhatsApp, pelo Instagram também. Como é que funciona isso? O que é que até onde vai, até onde é lenda, né? Até onde é possível, até onde precisa ter um focinho a mais para poder conseguir? Como é que é mais ou menos isso? Tá? Quando a gente extrai os dados de um celular, a gente fala que tem a extração bruta, é o melhor caso, quer dizer, tudo. Imagine que lá tem uma memória de um celular de 128 GB. Extração bruta é pegar esses 128 GB do começo ao fim, aquele monte de zeros e uns, que são os bits, extrai e depois começa a montar o que foi extraído. Esse é o melhor caso. Tem situações que a gente não consegue fazer extração bruta, então consegue uma extração lógica. Extração lógica, mais ou menos assim, quando a gente formata um pendrive. Quando tu formata um pendrive, essa formatação da partição e a criação dos arquivos é algo lógico. Eu não consigo pegar aquilo que está excluído. Então, aquela parte bruta, eu consigo pegar o que está excluído. Aquela parte lógica, não consigo. E esses fabricantes, eles fazem todo um suporte para todos não digo, mas para muitos aplicativos que já existem, eles aprendem como extrair esses dados lá do WhatsApp, Telegram, Facebook, etc., e como mostrar isso de uma forma amigável na tela. Mas isso não é garantia para 100% dos aparelhos. Porque imagina aí 16 mil, no mínimo, tá? Se eu for ver hoje, deve ter 18 mil, 20 mil. Eles não conseguem, para esses 20 mil, extrair tudo que tem deles, porque eles estão sempre programando, está surgindo aplicativo novo, modelo novo, e isso não vai parar nunca. Então, não é garantia que eu vou conseguir extrair tudo de qualquer aparelho. Mas, se por acaso tem um aplicativo que o fabricante ainda não desenvolveu uma forma de olhar aquilo, mas eu consegui extrair de forma bruta os dados, aí eu tenho condições de tentar descobrir como extrair depois os dados. Aí é mais complicado, exige muito conhecimento técnico, a gente chama aí de engenharia reversa. Quando tu pega alguma coisa nova, não sabe como abrir aquilo, não tem um programa que tu clica lá e abre, vai ter que tentar montar o teu programa para abrir aquilo. Mas é algo mais complexo aí. E para dizer que isso não é o feijão com arroz de todo dia, não, né? São situações mais pontuais, especificamente, né? Mas, assim, essa parte é que é interessante porque eu acredito que é a dúvida de quem está lá na cena do crime, das pessoas também, né? Essa recuperação dessas informações. Então, por exemplo, você está falando que, em tese, extrair uma conversa do WhatsApp, do Telegram ou de alguma outra rede social de contato, está muito atrelado também ao tipo do modelo do aparelho, mais propriamente dito do que ao programa. É isso? Então, o aparelho tem uma relevância em que você conseguir ter sucesso em obter aquelas informações
está muito mais atrelada à questão do aparelho do que ao próprio programa em si. É isso? Ah, e tem duas coisas. Uma coisa é, tentar extrair os dados, então a dificuldade maior é que tem muitos aparelhos diferentes. O cabo é diferente, às vezes tem que ter 3 cabos com adaptadores diferentes para fazer aquele negócio funcionar. E nessa maleta que a gente adquire, aí vem um pacote completo com centenas de cabos. E a outra é o aplicativo em si que eles desenvolvem como ler os dados. Porque o WhatsApp, tudo que é aplicativo, ele tem um banco de dados ali dentro. Tem que saber ler esse banco de dados. E, felizmente, tá, a maioria dos casos é Android ou iOS. Antigamente, quando o Android não existia, era bem pior, porque tinha um monte de sistema operacional diferente. Hoje não, se centra mais nesses dois e tem algum outro, assim, um pouco diferente. Então, para os programadores desses equipamentos, ficou mais fácil. Então, sabendo que é Android, por exemplo, e é WhatsApp, isso aí já é consolidado como consegue analisar. Se é Android com Telegram, também. Então, ficou mais fácil para os programadores. Mas, antigamente, o negócio era bem mais complexo. Essa questão que se fala, tipo, se a pessoa apagou a mensagem, o WhatsApp ele faz backups dessas mensagens, né, de tempos em tempos. Eu acredito que, eu não sei se ele faz esse backup mesmo se você não colocar a opção de backup marcada. Eu acredito que ele faz um backup por si só. É baseado nesse backup que a polícia científica vai buscar. Como é que essas mensagens apagadas aí podem ser tratadas? Como é que elas são tratadas, né, de fato? Quando a gente exclui, falando especificamente no WhatsApp, exclui a mensagem, ele vai lá no banco de dados do WhatsApp e diz, olha, tu está excluído, mas não destrói a mensagem. Então é só ir lá e pegar a mensagem. Assim como um arquivo, quando a gente exclui um arquivo, simplesmente é falado, assim, digamos assim, para o sistema de arquivos, olha, tu não existe mais. Mas ele não vai lá e destrói o arquivo. A não ser que tu utilize um programa específico que vá lá em cima e escreva por cima. Mas o padrão é excluiu, ele simplesmente marca como excluído. A não ser que alguma outra coisa seja escrita por cima da região onde estava esse conteúdo, aí destrói, sem querer. Tá? Mas quando eu falo em mensagens de WhatsApp, o Telegram, o Facebook, fica tudo lá. Teve até um caso interessante que eu analisei, o FaceTime, tá? da Apple, há um tempo atrás, aí, que era o seguinte. É muito estranho, porque assim, era um modelo da Apple, tá? iPhone não sei qual, que eu não tinha como quebrar a senha. E tinha a senha, o bendito. Era 4 dígitos, eu tentei alguns, peguei ano de nascimento, dia e mês, às vezes dá certo, já aconteceu de dar certo, tá? Dia e mês do cara, é uma mini engenharia social, começa a vasculhar a vida do cara para tentar encontrar algum número que faça sentido. Só que eu tenho um limite, e eu não posso extrapolar esse limite, senão ele destrói todos os dados. Ele aplica um negócio que a gente chama de wipe, que é zerar tudo, e aí tu não pega nada mais. E zera Aí, mesmo bom, tudo? sim, quando zera, é um processo demorado, tá? Ou tem duas coisas, tem aparelhos que zeram, e tem outros que o conteúdo ali dentro é criptografado. E aí tem uma chave para abrir. Ele vai lá e destrói a chave. É a mesma coisa que zerar, porque sem a chave, que é muito complexo de descobrir, tu não abre. Então, se ele destrói a chave, acabou. Se o Tá? aparelho for resetado, alguém antes de vender, porque a gente vê muita questão de pessoas que botaram um telefone para fazer manutenção, ou então venderam, né? Vai comprar um iPhone 10, né? E aí tem um 8, aí vende para pegar o dinheiro, completar e comprar o outro. Aí entrega, reseta aquele, mas não sei, misteriosamente depois aparecem fotos íntimas daquela pessoa, né? E possivelmente porque aquela pessoa talvez tivesse tido acesso através do celular. Mas com esse reset do celular, ele acaba com todas as informações iniciais? Aquele processo de resetar é para zerar tudo, não é apagar. Ele simplesmente sobrescreve tudo com zeros. Não teria como recuperar. Tá? Agora, ali voltando do FaceTime ali que eu esqueci de concluir, foi interessante porque a senha eu não consegui quebrar. Aí fiquei frustrado, fiz uma informação, olha, não tem como acessar, tem senha, não consegui, os equipamentos que eu tenho, não tem como. E se eu ficar tentando muito, vai bloquear e pode resetar tudo. Aí eu vou destruir a prova, não vou fazer isso. Cara, passou um mês, voltou aquele celular com ofício, o advogado do cara colocou o seguinte, olha, a senha é uma dessas 6 abaixo.
tá de sacanagem, né? Aí eu tentei a primeira, a segunda, a terceira, deu a senha certo. Entrei, eu pensei, bom, esse cara não tem culpa no cartório e ele faz questão de ter perícia para dizer que ele não tem nada. Às vezes ele mora numa cidade pequena e, sei lá, tá no jornal, enfim. E era questão envolvendo menor de idade, né? Assédio, tudo. E aí eu comecei a analisar, me chamou a atenção que eu fui no FaceTime e tinha várias mensagens excluídas que comprovavam o crime dele. Então, o que acontece? Ele excluiu as mensagens, pensou que não ia acontecer nada com ele e quis ajudar a perícia dando a senha. Ajudou, cara. Ele se ferrou lá, porque encontrei tudo que precisava, coloquei no laudo e pronto. Mas se não tivesse a senha, eu não conseguiria nesse caso. Entendi. Nesse caso, Evandro, quando alguém recebe, por exemplo, ameaça pelo WhatsApp, né, como é que se daria um processo pelo ponto de vista da perícia digital aí para conseguir localizar essa pessoa, né? Então alguém chegou lá, recebeu uma mensagem lá, olha, cara, de hoje você não passa, te mato e tal. Um número lá, qual seria um pontapé aí para conseguir através desse meio digital, né? Que aí, querendo ou não, é uma cena de crime também aí, né, que está acontecendo, só que virtual, né? Qual seria aí essas etapas da perícia para conseguir chegar nessa pessoa que enviou essa mensagem, mas que de forma anônima, somente com uma numeração ali? Aí é mais investigação do que perícia. A perícia, no caso, vai conseguir só identificar o número telefônico, não tem endereço IP nessa situação, eu vou ter só o número do telefone, e a investigação vai ter que pegar aquele número de telefone, o mandado judicial vai ver com aquela operadora qual o endereço IP que estava utilizando, tá? Através do endereço IP, tem como usar um banco de dados chamado RUIS, quem é, aí no registro.br, por exemplo, aqui no Brasil, e vai descobrir a própria operadora que foi utilizada, e aí tem como pedir para essa operadora, olha, eu quero saber qual foi o cliente. Nesse caso do WhatsApp, tem um telefone, não precisava endereço IP, tá? Mas aí eu estou numa situação que também precisa endereço IP. Aí eu peço para a operadora, olha, eu quero saber qual o teu cliente, o nome, CPF, endereço que tu tiver aí, que tal dia, tal horário, utilizando esse número de telefone. A operadora vai dar esse endereço e aí tem condições de ir na casa da pessoa com mandado judicial para fazer a busca e apreensão. Então, a perícia termina ali só no comecinho e depois, se tudo isso der certo e chegar na pessoa suspeita e fizer a busca e apreensão, aí vai trazer equipamentos novos para a perícia se divertir de novo. Entendi. E no caso da ameaça agora pelo Instagram, o que é que tem diferença de Instagram para o WhatsApp? Quando a gente fala sobre encontrar pessoas, né? Então a gente vê muito hoje fakes, né? Pessoas que criam um perfil apenas para bisbilhotar outras, às vezes para falar alguma coisa, às vezes inclusive para fazer ameaças. Então, nesse sentido, que não tem agora a questão da operadora, né? Como é que seria um tratamento para isso, Evan? Bom, agora eu não tenho número telefônico, então eu vou ter um passo a mais. Eu sei que foi do Instagram. E aí a pessoa vai lá, registra um boletim de ocorrência, mostra ali, ó, foi o perfil tal coisa lá. E. Deu? Deixa eu Não só. tô te escutando. Agora, Não voltou? tô escutando agora. Voltou. Tá. Então, o Instagram, eu tenho condições de. Registrou o boletim de ocorrência, viu que foi o perfil fake lá que ameaçou, e aí, via judicial, pede para o Instagram. Ó, isso é a polícia que faz a investigação. Manda para o Instagram. Esse perfil aqui, quais são os endereços IP, datas e horários que ele acessou? Aí o Instagram responde. Aí a polícia pega esses endereços IP, faz aquela busca no RUIS, que eu falei agora há pouco, lá no registro.br, aqui no Brasil, e vê, bom, esse endereço IP é da NET, ou é da Claro, é da Oi, é da operadora X. Mandado judicial para essa operadora. Olha, tal dia, tal horário, esse endereço IP, quem é teu cliente? Ah, é o Evandro. Beleza. Aí, mandado judicial para chegar no Evandro. São 3 mandados judiciais. Para chegar no Instagram, para chegar na operadora, para chegar na pessoa. Cara, é um caminho longo, né? É. Para conseguir chegar até essas pessoas. Mas é porque é comum eu conversando com outras pessoas, quem sabe que é da polícia, sabe que é da perícia, olha, um perfil fake e tal, que falou isso, contou aquilo, papapá.
E aí, pensa que eu vou olhar no meu próprio celular já, pelo aquele número do usuário que ela viu lá, e eu já vou dizer, olha, isso aqui foi o fulano. Pode buscar que ele está agora na casa da tia dele, que fica na rua tal, assim, assim, assado. Mas tem essa complexidade. Nesse caso, está muito atrelado à questão do número IP, que é necessário chegar até ele, né? Então, o que é que esse número, o que é que o número IP traz de informação para a gente, né? Para que as pessoas. E o que é esse número aí, né? Que muita gente aqui também são pessoas que estão iniciando na perícia, estão querendo conhecer um pouquinho mais, e essas informações são importantes. Tá, então pensa assim, ó, eu tenho o endereço físico aqui em casa, endereço, rua, apartamento, tal. E agora, quando eu acesso a internet, eu tenho endereço lógico. Quando eu conecto no meu provedor, eu recebo um endereço IP, uma sequência de números lá. E o provedor sabe, olha, eu forneci esse endereço IP agora para o Evandro, ele ficou lá 20 horas conectado, aí desligou o modem, coisa e tal, desconectou, passou uma semana viajando, voltou, conectou, recebeu outro endereço IP, não precisa ser o mesmo. Então, esse controle fica lá na operadora. E existe uma lei para isso. Tá? Em 2014, saiu o Marco Civil da Internet, que fala que esses provedores aí de acesso têm que guardar por um ano essas informações. E os provedores de serviço, Instagram, Facebook, etc., 6 meses. Então, cada vez que eu me conecto, eu recebo endereço IP, no celular aqui eu estou usando endereço IP, no computador e tudo. E outra coisa, quando eu uso aqui em casa 5 equipamentos, usando só um modem roteador, aqui em casa vai ter só um endereço IP. Então, se alguém aqui em casa com 5, 6 computadores, se um cometer crime, vai chegar aqui em casa. Qual dos 5 ou 6 eu não sei qual é. Tá? Mas esse número IP fica registrado no provedor de acesso e também lá no de serviço. Por isso que tem essa lei que obriga a armazenar por esse tempo. Se a investigação demorar muito, eles não têm obrigação de armazenar por mais tempo. E com esse endereço IP em mãos é fácil chegar na operadora e na operadora no cliente. A não ser que o cliente tenha usado CPF falso, celular e está sempre viajando, aí complica bastante. Mas se for um endereço fixo, aí é fácil. Entendi. Então, quem sofrer qualquer tipo de ameaça através de perfis pelo Instagram, ele deve ter, no primeiro momento, acionar que a delegacia solicite, a justiça solicite ao Instagram qual seria o IP que foi utilizado por aquele perfil naquele dia e naquela hora, para poder, a partir desse IP, fazer agora a localização, tentar fazer a localização física dessas pessoas. É mais ou menos então isso aí, Evan? Então, a pessoa que recebeu a ameaça, eu diria para agir rápido. Porque se demorar muito, essa informação pode ser perdida. Se demorar 6 meses ou mais um ano, É. eles não têm mais obrigação de armazenar isso. Então, faz o registro lá, um boletim de ocorrência, leva o seu celular, o computador, mostra lá para o delegado, escrivão, enfim. Olha, a ameaça está aqui, o perfil é esse. A partir daí, a investigação tem condições de pedir para o juiz, para pedir para essa prestadora de serviço, para depois ver qual a operadora, para depois chegar na pessoa. É um caminho até relativamente longo. Eu estou pensando aqui na logística, né, do dia a dia dessa, tipo, Instagram, Facebook, para estar fornecendo essas informações, né, necessárias para a resolução dessas situações. É um trabalho realmente um pouco mais longo, mas que consegue sim chegar então na pessoa através dessas ameaças, né? Tanto nesse formato, engraçado que o WhatsApp ele traz muitas informações que desarticula as quadrilhas, né? E faz com que a gente consiga ter. Deixa eu só cortar um negocinho aqui. Um segundo, né? Eu estou achando que meu suporte aqui não está bem preso ainda. Não. Tá. Ao vivo é assim, né? Às vezes a gente dá um ajustezinho aqui, resolve. Olha, então, com relação a essa situação, tanto o Instagram, que teria um passo extra, já comparado com o WhatsApp, porque no WhatsApp já tem um número direto, né? Então, cortaria, queimaria uma etapa para se chegar até lá, né? Mas o Instagram, depois que a pessoa apaga aquela mensagem que ele tinha enviado no primeiro momento, como é que fica agora essa situação? Porque A pessoa desaparece a apagou a mensagem. mensagem e quem recebeu não deu um print e não fez nada. Não, O print já é o suficiente para isso? Já fecha? ah,
Assim, se a pessoa recebeu, eu recomendo, primeira coisa, faz o print. Segunda coisa, corre para a delegacia. Porque se a mensagem sumir, porque às vezes nem é uma mensagem particular, pode ser alguma coisa pública, que alguém colocou num fórum, alguma coisa, dá o print primeiro. Porque se isso sumir, depois é mais complicado. Ainda mais se for num fórum público ou num perfil público de alguém que tu nem tem acesso. Não chegou nem a ti, ficou lá público. E a pessoa exclui. Então tira o print e leva lá. Depois alguém pode questionar que tu montou esse print, aí é outra história, tá? Mas é Sim. melhor ter o print e correr para a delegacia do que só correr para a delegacia. E se for uma causa civil que não envolva crime, eu recomendo que tire o print e vá para um tabelião e faz um ato notarial na hora. Isso o mais rápido possível, para materializar a prova. Entendi, para poder dar tipo, como se fosse uma fé aquele documento, né, dizendo que realmente aquela pessoa naquele dia, naquele horário compareceu com esse material e não parecer que foi uma coisa montada a posteriori, né? Cara, Exatamente. essa parte, essa parte das perícias digitais também precisam ser bastante rápidas, porque parece que em algum momento ela se esvai, né, ou desaparece, ou se perde. Nesse caso, se a pessoa não conseguir fazer esse print, e aí, o que é que ele faz? Bom, se ele não conseguiu fazer o print, ele pode tentar solicitar perícia no próprio aparelho para ver se resgata a mensagem excluída no próprio aparelho. Porque assim, quando alguém envia uma mensagem no WhatsApp para ti, tá? E tu recebeu e ele manda pagar para todos, mas no teu celular ficou apagado, mas ficou. É algo mais complexo do que simplesmente na delegacia e mostrar, porque já pagou. Mas tem como fazer uma perícia e resgatar aquilo que foi apagado, comprovar que veio do fulaninho lá, e aí começar toda a investigação. Entendi, muito bom. Nas cenas, nessa vivência agora, nessa nova versão do Perito Evandro aí nas cenas de crimes, já precisou fazer essa aplicação dos conhecimentos da informática? Como é que foi? Cara, 99,9% dos casos, tu deve saber bem, é na rua, é num lugar mais pobre, envolve E aí desaparece drogas, tudo, né? né? O E nem celular e celular. tal. Eu já encontrei celular, mas tinha um tiro no meio dele, não tinha nem o que fazer. Então, Eita. muito difícil ter equipamento. Mas já tive colega lá que foi no local que tinha de suicídio, por exemplo. Então, vou dar o exemplo da colega, porque eu não tive essa experiência. E o computador estava ligado e o navegador estava aberto, mas não estava em página nenhuma. Ela tem conhecimento, ela olhou rapidinho ali no histórico de acesso e viu que horas antes ele pesquisava como fazer o nó da corda. Então, Hum, fotografou aquilo ali e pronto, só uma informação a mais. Nem fizeram apreensão de computador e tudo, mas é só uma informaçãozinha que achei interessante aí. eu tenho percebido também em casos de suicídios que aquela cartinha de despedida que se tinha, muito como rotineiramente, deixou de existir, né? Ela foi substituída aí pelas mensagens. Então, já fui para... Suicídio é uma situação em que a gente não tem um script daquela pessoa, né? Porque nos casos de homicídio a gente vai ver muito envolvimento com drogas, né? Passagem na polícia, ex-presidiário, né? Então, a gente vai ver que tem muitas vezes uma contextualização que acontece, né? São coisas que a gente está percebendo. No suicídio não tem exatamente uma linha totalmente reta, que é uma pessoa assim, assada, ela atinge pessoas das classes, de todas as classes sociais, rica, pobre, né? Homens, mulheres, e em várias faixas etárias também. Tá? Então, essa questão das mensagens, elas têm se mostrado mais presentes. Pessoas que mostraram que teria sido fulano, tal, que mandou uma mensagem para ele se despedindo. Isso daí, como é que o perito ele consegue fazer com que essa prova ou esse material seja validado no seu laudo? Porque quando foi uma pessoa que você colocou aí, que recebeu uma ameaça ou tem alguma mensagem que esteja relacionada a um fato criminoso, ele pode fazer um print lá e tentar, de repente, no tabelião, né, como você falou, para dar uma fé de dar um respaldo maior, né? Mas ele pode ser acusado ainda de uma montagem. E na perícia, dentro aí de uma possibilidade de cadeia de custódia, como é que você enxerga isso? De informações que o perito, porventura, encontra naquele local. Ou então, por exemplo, a esposa da vítima, lá do cara que morreu, diz assim, olha,
eu tô com o celular dele aqui e fulano mandou uma mensagem para ele, ameaçando ou dizendo que ia encontrar com ele hoje. Como é que o perito ele vai aproveitar aquela informação, aquele vestígio, de forma que não seja questionado para conseguir fazer essa juntada aos documentos que ele está produzindo ali, aquele laudo, né? Como é que você vê essa situação para amarrar até, porque hoje a gente fala muito da cadeia de custódia, né? Então, como é que seria isso? Bom, eu vejo que o perito de local de crime, se ele tem a condição de ver um celular, ou até alguém mostrou e tudo, no mínimo fotografa. Mas, assim, ver se aquilo foi montado ou não na hora não tem condições. Principalmente porque a maioria do pessoal que vai em cena de crime não tem conhecimento de informática. E é difícil dar um curso assim completo de informática. A pessoa está preocupada com luminol, com digital, com um monte de coisa, mais informática na cabeça é muita coisa. E aí eu sugiro, fala para a autoridade policial, ver a apreensão desse material e manda para a perícia. Tá? Se tiver alguma coisa de acesso fácil, fotografa. Tá? Mas agora, para ver a validade depois, por exemplo, alguém está morto ali na sala, tá? O computador está ligado. Aí daqui a pouco vem, alguém matou a pessoa, forjou que foi suicídio, e a pessoa que matou vai no computador e digita alguma coisa, faz uma busca no Google para tentar manipular a cena. Isso aí depois tem condições do perito ver o horário que foi digitado, se foi apagado alguma coisa, esse tipo de coisa em laboratório tem condições, mas na cena de crime é muito complicado. Isso. Fotografa e depois diz, olha, a autoridade policial, eu acho bom fazer a apreensão desse material e mandar para a perícia. Ótimo, excelente, porque para mostrar que quem está indo para a cena do crime, a gente não precisa ter conhecimento sobre tudo, a gente precisa entender as condutas que a gente deve ter, né? E até porque são muitas coisas, né? Então, ter as condutas corretas, nesse caso aí, o direcionamento desses equipamentos para o setor de informática, para que seja complementar, para a gente entender que a perícia é uma série de informações, né, que a gente precisa materializar ali, pontuar, para que conte uma história. Só que conta uma história na versão técnica, né? Na versão, vamos dizer, na versão científica, comprovada. Né? E aí você está dando show aí nesse quesito com relação à parte do tratamento desses equipamentos, né? Como mais a perícia digital você acha que consegue contribuir, né, nessa parte da cena do crime? O que é que você enxerga mais com relação a isso? Em relação à cena do crime, eu confesso que poucas vezes eu vi equipamentos na cena do crime. Então, às vezes tem alguma câmera que filma alguma coisa. Já aconteceu, então, de DVRs, Digital Video Recorders, aqueles equipamentos serem apreendidos. Já aconteceu de ter suspeita de terem apagado alguns vídeos lá, e tudo isso foi para a perícia. Então, uma coisa que documente lá algum fato, que quando o pessoal fala em cena de crime, só pensa em morto, né? Mas pode ser qualquer outra coisa ali. Sim, Às vezes um veículo atropelou, só machucou, então um disparo num veículo, enfim, ou alguém botou fogo em alguma coisa. Então, esse tipo de... Às vezes alguém filma com o celular e já aconteceu o caso de outra pessoa obrigar a pessoa a excluir aquele vídeo. Então, excluir, mas deixou o celular com a pessoa, então tem condições de pedir, a pessoa está colaborando, vai lá, entrega o celular, sem senha, sem nada, e só fala, olha, me obrigaram a apagar esse vídeo aqui, eu quero recuperar. A perícia tem condições. E a situação ideal para recuperar dados é essa, mexer o mínimo possível. Excluiu, não mexeu nada, é muito difícil algum arquivo ter sobrescrito aquela região do que estava excluído. Essa é a recomendação. Se alguém quer colaborar, não adianta o DVR lá, alguém que filmou um crime, ficar utilizando 30 dias e depois apreender. Deu tempo de sobrescrever tudo aquilo que já foi gravado, já fez toda a volta, como se fosse uma fita, digamos assim. Né? Chegou no fim, vai para o começo, e aí perdeu tudo. Então tem que ter esse cuidado aí. Mas a investigação que tem que ter esse cuidado. entendi. Show de bola. Pessoal, para quem está online agora acompanhando, tá? Vou dizer a palavra-chave aí, a palavra-chave de hoje. Né? Quando acabar essa live, daqui a pouco a gente está acabando nossa live aqui, o tempo passou rápido demais, eu estou até preocupado, você tem que dar uma olhadinha ali, porque às vezes a gente vai conversando, quando vai ver já deu aquela hora. A palavra-chave vai ser dados, tá bom? DADOS, dados, em homenagem aí a essa parte da perícia digital,
Dados vai ser a palavra-chave. Daqui a pouquinho eu vou liberar o link para que vocês possam preencher o formulário de presença de vocês. Coloca o nome completo de vocês, CPF, e a palavra-chave de hoje é dados. Amanhã a gente vai fazer uma live bônus também com o Rocha, que talvez você conheça, da Polícia Federal. Ele trabalha nessa parte de tratamento de imagens, né? Nós vamos falar uma live bônus, ele vai falar sobre o planeta Big Brother aí relacionado com a perícia em vídeos, né? Então ele vai mostrar até algumas coisas práticas lá pra gente, vai ser muito bom, às 20 horas. Nessa live, quem tiver presente, a gente vai fazer um sorteio ao vivo de uma bolsa de 90% da pós-graduação, né, do IPOG, né, na parte de perícias de imagens, né, digitais. E em seguida, nós vamos fazer uma live sobre reprodução simulada com Vanja Coelho, a perita aqui em Pernambuco. Eu acho que ela já deve ter uns 35 anos, 40 anos de profissão. Ela é nossa referência aqui nessa parte de reprodução simulada. Muito boa. E na sexta-feira a gente finaliza o nosso meeting aí. Vai ter a palestra, vai ter a live com o Eduardo Barros. Nós vamos falar sobre balística terminal. E em seguida vai ser a live só dos sorteios, tá? Tem 5 bônus lá. Vocês procurem ali no meu Stories e no feed, que eu estou explicando um pouquinho como é que é para participar sobre esses sorteios aqui. Hoje estou falando aqui com essa fera que tinha muita vontade e tinha muita curiosidade, tá? Isso aí são perguntas que as pessoas me fazem e outras também que eu tinha interesse em saber, porque eu chego na cena do crime. Lógico que a gente nem sempre consegue encontrar o celular, mas todo mundo tem um celular. O problema é que na cena do crime a gente tem a intervenção depois dos populares e terminam subtraindo, né, dinheiro, às vezes a carteira toda, né, às vezes só joga o documento lá, celular, e isso termina sendo um problema, né, para a perícia, que a gente, se não tiver um filtro, a gente pode dar uma interpretação completamente errônea, né, pensar que foi um latrocínio ali, e na verdade se tratou apenas de um homicídio, uma execução, né, quando a gente está na cena de crimes. Como é que é a rotina para vocês que trabalham, né? Você trabalha em que cidade e como é que é essa rotina de trabalho, para as pessoas entenderem um pouquinho, como é que era a rotina de trabalho quando você estava no setor da informática, né? O que é que essa parte de informática tem, assim, que está agora nesse momento em evolução, que vai poder de repente contribuir? Será que era o Celebrite, o X-Ray? O que é que eles têm que eles podem ajudar de forma mais significativa o trabalho da perícia criminal, né? De forma a trazer outros parâmetros que a gente, no momento, ainda não aproveite tanto, mas que a gente poderia aproveitar, de repente, aí em breve. Tá. Aqui a rotina das sessões internas é de segunda a sexta, horário comercial. Com alguma flexibilidade aí, né? E o que mais tem aumentado aí a quantidade, o tipo de perícia são os celulares. Então, daí surgiram aí o Celebrite, X-Ray, que ajudaram bastante. HD, uma coisa que existe há muito tempo, pendrive, etc. E outro equipamento que começou a surgir há alguns anos são os DVRs, que, olhando dentro do DVR, é um HD comum, só que o sistema que ele utiliza, muitas vezes, não é algo que o Windows ou o Linux enxerga, é uma coisa da China. Tem lá 2 sistemas de arquivos bastante conhecidos pelos chineses, inclusive eu estudei bem eles 2 para escrever um capítulo do meu livro, que é específico só de DVR, porque a gente quebrava tanta cabeça que eu falei, cara, eu vou fazer um manual Cadê disso. teu livro, cara? Mostra aí teu livro para o pessoal ver. Mostra ele aí para a gente ver aí. Aí. Sim, olha aí. Muito bom. A galera que quiser fazer aquisição pode falar com você até diretamente, né? Ou então também pela editora Milênio, mas conversa aí manda uma mensagem, um direct aí. Tá bom. E é um assunto que começou a aparecer muito e não era de fácil solução. Claro, tem softwares que, de uma forma muito fácil, conseguem resgatar desses sistemas chineses e tudo, só que custa. E nem sempre a gente tem disponível. Então, eu comecei a quebrar a cabeça para tentar ler esses... Eu consegui até um perito do Rio Grande do Norte que tinha feito um programinha para um tipo deles. Eu li um artigo dele que ele apresentou no Congresso de Criminalística lá no Seminário de Informática lá em Floripa, em 2016. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, entrei em contato, peguei o programa, adaptei um pouquinho, saí extraindo, beleza. O outro lá eu consegui um software gratuito holandês. Daí a parte que me interessava era paga, tá? Era 700 euros, eu acho. E aí eu falei para eles, cara, eu estou escrevendo um capítulo do livro, e era verdade, tá?
E tu tem como conseguir uns 2, 3 meses aí de graça? O cara me conseguiu, mandou, eu consegui utilizar, testei, inclusive tem uma página do livro só falando do software, eu falei para eles, eu vou falar do software de vocês. E a gente não tinha como pagar, ainda mais em euros, sem licitação, sem nada, é muito complicado. Então, assim, a parte se vira nos 30. Tem situações que nada resolve do que está no mercado, tu tem que fazer a tua solução. Teve um caso muito antigo que eu tive que programar para ler lá um sistema que tinha, enfim. Então, é a parte mais complexa. Aquilo que tu tem a solução pronta é o dia a dia. Tu está acostumado já, tu vai lá no piloto automático. Assim como tu vai em cena de crime, está no piloto automático, eu fazia isso na informática. Agora, no plantão, que eu estou há 7 meses de volta, eu estou aprendendo todo dia e vou demorar muito tempo para aprender. E eu acompanhei os colegas mais antigos para relembrar muita coisa, para montar minha maleta, comprei a maleta, comprei as plaquinhas, comprei tudo, lanterna, bota, que o Morales falou esses dias contigo aí, ele citou que um colega novo comprou a bota, ele me deu a marca da bota, cara, a caceta, mas tudo bem, comprei, impermeável, tudo. E, e aí, como tu falou, na cena de crime o que interessa é ser muito observador. Vai no local, tu não pode perder nada, porque aqui o Morales também costuma citar que o cara sai da cena de crime, uma vez esqueceram uma lanterna lá, voltaram, era outra família que morava já na casa, limparam tudo, destruíram tudo, então tu não pode esquecer nada. E, claro, sim, pode esquecer, né? Mas tenta não esquecer, documentar tudo, porque depois, na hora de relatar o laudo, tu tem auxílio dos livros, tem auxílio dos colegas mais antigos, e aí tu vai elaborando o teu conhecimento, porque não tem como aprender cena de crime, não tem faculdade, e mesmo que tu leia os livros, teoria, prática é prática, tem a equipe que ajuda muito, às vezes tem uma equipe lá, um papiloscopista que tem 15, 20 anos, um fotógrafo que tem 10, 15 anos de plantão, eu tenho 1 ano de plantão, com certeza eles têm muito mais conhecimento. Então, vão me ajudar na cena para ver alguma situação ali. E questão de plantão aqui é 24 horas de plantão e 16 horas para redigir laudo. Essa é a sistemática. E os novatos ficam num sistema coringa, então eu sou coringa. Todo mundo que sai de férias, licença, eu vou tapando o furo. Então, não tem um dia fixo e todo mês é uma surpresa aí. Tá certo. Foi ótimo. Eu tô olhando aqui, eu acho que a gente tem mais 1 minuto de live. Queria agradecer aí imensamente a sua participação aqui com a gente, para a gente conversar, né? Um bate-papo muito bom, esclarecedor, né? Dessa área que você aí é uma referência, tem seu livro aí, que traz uma contribuição muito significativa dentro da perícia criminal brasileira e também como referência para fora, né, do país. A gente vai ver que nesse quesito tecnologia, a gente precisa, como você aí mesmo buscou em um momento, né, a Holanda, outros países que vão estar trabalhando, e o que eu percebo é que às vezes no Brasil a gente ainda não tem um investimento merecido para as áreas, e essa área é, sem sombra de dúvida, uma área muito importante dentro da perícia, né, e que merece uma atenção especial e uma definição de recursos, né, para o desenvolvimento, por exemplo, aí dessas licenças ou desses usos, né, desses tickets para utilizar em novos aparelhos e que muitas vezes a gente vê faltando, né? É triste. Lógico que isso ainda tem um valor muito mais alto e a gente vê, às vezes, estados que não tem, tá faltando o saco de evidência, a bolsinha de evidência lá para você guardar né, o seu vestígio de forma lacrada e garantir uma cadeia de custódia, mas a gente está sempre trabalhando, tentando melhorias e tentando fazer como você fez aí, né? A gente tenta dar, que chama, dar nó e pingo d'água, né? Conversar com os caras para falar e tal, isso é muito positivo, tá? Muito obrigado, cara. Cara, eu que agradeço a oportunidade, sempre que precisar, a gente está disponível. Falar de perícia, para mim, no começo era muito bitolado em informática. Informática, eu comecei a abrir a cabeça, plantão, quem sabe um dia balística, enfim. É bom dar uma circulada, porque eu vi que a criminalística está acima de tudo. Embora eu tenha entrado com foco na informática e nem sabia que era perícia, depois eu descobri e hoje pode me oferecer mais para trabalhar na iniciativa privada que eu não vou, cara. Eu quero ser perito, pode ser outro cargo público que ganha mais também não, quero ser perito. Isso aí é certo. E fica a mensagem, quem gosta da perícia ou acha que gosta, está pesquisando, vai atrás do sonho. Tá? Até o Walker já comentou que ele passou a ganhar menos sendo perito, mas é o sonho dele. É muito melhor trabalhar feliz ganhando menos do que uma coisa lá que não goste. Então, valeu e sempre estamos disponíveis aí. Tá certo, muito obrigado. Pessoal, daqui a pouquinho eu vou desbloquear lá o link, tá? Fiquem com Deus aí, amanhã a gente se encontra novamente.
Evandro, muito obrigado, cara, e até a próxima. Valeu. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau.